Você já se sentiu frustrado quando as coisas simplesmente não saem como você gostaria? E quando você faz, mas parece que nunca está bom? Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho, porque muitos de nós já passamos por várias situações frustrantes, mesmo apesar de todo o nosso esforço e de toda a nossa dedicação. Mas se eu te disser que nem sempre a frustração ela é tão ruim assim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como você pode lidar melhor com a frustração para que ela não seja assim um obstáculo na sua vida, um motivo de estresse, sabe? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clique no botão se inscrever para você receber mais e mais conteúdos em primeira mão sobre como colocar de vez as suas emoções em ordem, sobre como lidar melhor com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Antes de iniciarmos aqui, eu quero parabenizar você que está acompanhando o canal, que está buscando crescer e lidar melhor com as suas emoções. Eu sou Camila Carvalho, apaixonada por ajudar pessoas a desenvolver autoconfiança em todas as áreas da vida e também colocar as emoções em ordem para viver muito mais feliz e mais leve. Porque quando nós estamos bem resolvidos dentro da gente, é aí que a vida flui muito melhor. E no vídeo de hoje nós vamos abordar aqui algo que vai mudar a forma como você enxerga um problema que afeta muitas pessoas. Você vai aprender uma nova forma de lidar com a frustração. E para falarmos desse assunto, você primeiro precisa entender o que é de fato a frustração, o que é essa sensação que nós temos dentro de nós, chamada frustração. Na verdade, nós nos sentimos assim frustrados quando as nossas expectativas elas não são atendidas. Quando nós esperamos que algo aconteça de alguma determinada maneira, mas acontece completamente diferente daquilo que a gente imaginou. Por exemplo, você faz algo positivo para alguém. Você compra um presente para uma pessoa na expectativa de que ela goste, de que ela demonstre realmente que ela gostou. Aí essa pessoa recebe esse presente, ela faz uma cara de paisagem e ela não demonstra muita empolgação. Como é que você se sente? Ou então, quando você espera que uma pessoa faça algo e ela não faz daquela forma como você gostaria. Ou quando você, por exemplo, espera passar em um concurso e aquele resultado ele não acontece. Enfim, são várias situações da nossa vida que nos deixam frustrados. Mas ao longo da vida a gente não aprendeu a lidar com esse sentimento. A gente não aprendeu de forma a lidar com ele, então o que a gente faz? A gente acaba lidando de forma errada sem saber. Mas Camila, qual é a forma correta de lidar com a frustração? É isso que eu vou apresentar aqui para você nesse vídeo. Na verdade, eu vou te apresentar 3 coisas que você não deve fazer diante da frustração e nós vamos mudar a sua perspectiva em relação a esse sentimento. Preparado? Quando algo não sair da maneira como você gostaria ou quando você se sentir frustrado, a primeira coisa que você precisa pensar é em não desistir. Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada, ele fez essa tentativa de inventar a lâmpada diversas vezes. Ele disse o seguinte: eu não errei, mas eu aprendi o quê? Diversas maneiras de como não se fazer uma lâmpada. Agora imagine só se ele tivesse desistido na primeira tentativa simplesmente porque as coisas não não saíam ali como ele realmente planejou. Muitas pessoas colocam tantas expectativas em algo que quando esse algo não sai como elas gostariam, ou seja, quando elas encaram esse primeiro obstáculo, elas se frustram e elas desistem. Quer ver um exemplo? Você inicia ali um projeto de verão. Projeto Verão 2025. Toda empolgada no início, motivada para fazer assim tudo diferente nesse ano. Mas como você não vê aquele resultado imediato ou como você gostaria, você se frustra e você começa a achar que todo aquele seu esforço não está valendo a pena. Então o que acontece? Você desiste. Você não vê motivos assim para você continuar, simplesmente porque você deixou a frustração te guiar. Então, nesse primeiro ponto aqui, grava bem essa mensagem. Não deixe que a frustração seja motivo para você desistir. Se a frustração aparecer, lembre-se de persistir e de não abandonar um projeto. Ou porque uma única coisa, por exemplo, não saiu como esperado. Insista, persista e não desista diante da frustração.
A segunda coisa muito importante que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo em relação à frustração é você mudar a sua visão a respeito de quando as coisas dão errado. Nelson Mandela, ele tem uma frase muito impactante, eu gosto muito dessa frase que diz assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, quando algo não acontece como você esperou, essa pode ser uma das formas mais poderosas de você retirar lições e aprendizados e fazer diferente da próxima vez. Olha só, uma vez eu fui em um salão de cabeleireiro e eu perguntei para a profissional assim: nossa, você tem tudo para crescer aqui, você já pensou em contratar mais pessoas para trabalhar para você? Ela era muito boa, tinha um espaço enorme. Eu falei: você já pensou em crescer e expandir? Você tem tudo aqui para evoluir? E aí ela me respondeu o seguinte: ah, Camila, eu já até pensei nisso, mas eu tenho medo de colocar os meus planos no papel, isso não dar certo e eu me frustrar. Na verdade, muitas pessoas pensam como ela. Muitas pessoas têm medo de se frustrar e por medo de não saber como lidar tão bem com a frustração ou quando as coisas saem errado, elas nem tentam. Elas nem tiram, nem arriscam, nem tiram os planos do papel. Por medo de errar, elas desperdiçam a chance de crescer, de acertar. Então, nunca mais se paralise diante desse medo de errar ou de encarar a frustração. As coisas, elas podem não sair como planejado, mas isso não pode ser um motivo para você se paralisar. Se algo der errado, aprenda a lição, corrija e siga em direção aos próximos passos. Um terceiro ponto crucial para a gente lidar melhor com a frustração é eliminar esses excessos de expectativas da nossa mente. Muitas vezes você se frustra porque você cria um cenário na sua mente sem levar em consideração muitos outros fatores. Por exemplo, a vontade das outras pessoas, o dia que elas tiveram, se elas tiveram um dia bom ou ruim, como é que foi na escola, se ela teve algum problema na família, ou até mesmo alguns imprevistos que podem mudar tudo de uma hora para outra. Quer ver um exemplo? Imagine você agora caminhando numa rua e você caminhando lá na frente, você visualiza e enxerga uma pessoa muito querida vindo na sua direção. E você já fica todo empolgado ou empolgada para cumprimentar essa pessoa, para começar realmente uma conversa com ela, até mesmo saber como ela está naquele dia. Só que essa pessoa, ela vem vindo na sua direção, ela está no telefone e ela só dá aquele aceno assim rapidinho para você e continua caminhando. E você logo começa a pensar: devo ter feito alguma coisa de errado. Essa pessoa, ela nem me deu bola direito, apesar de estar no telefone, ela mal olhou para mim. Agora imagina que ela simplesmente poderia estar tratando de algo ali sério no telefone, sabe? Algo em relação a um compromisso, a um problema em casa, um compromisso no trabalho, enfim. O que a expectativa faz? Ela faz você esperar por algo sem entender o que realmente está acontecendo por trás. E às vezes esse excesso de expectativa, ele atrapalha não só ali nos seus relacionamentos, mas no trabalho, em várias outras áreas da sua vida. Agora imagina aqui comigo um cenário de um casal em que a esposa está no trabalho e ela já cria expectativa de que ela vai chegar em casa, de que o marido já fez o jantar. Só que quando ela chega em casa, esse jantar não está pronto e ela precisa começar a fazer ainda toda aquela comida naquele dia. E essa esposa já começa o quê? Se frustrar. E ela já começa a pensar: tudo depende de mim, se eu não faço, ninguém faz. E ela já começa a ficar brava, frustrada com o marido. E ela faz o jantar, mas tem aquele sentimento de frustração dentro dela, porque ela realmente esperou que o marido realmente fizesse o jantar naquele momento. Só que olha só, grava isso que eu vou te dizer agora. A expectativa, ela é responsabilidade somente de quem cria. Aquela esposa, ela criou uma expectativa de que o marido ia fazer o jantar sem comunicar e sem falar para ele, sem expor aquilo que é importante para ela. E muitas vezes ela pensa que o marido é relaxado, que ele não tá nem aí para nada. Mas aquele marido não foi comunicado que fazer o jantar naquele dia ia ser algo importante para a esposa. O que eu quero dizer aqui? Primeiro, expectativa é responsabilidade somente de quem cria. Segundo, as pessoas não têm o poder de ler a nossa mente, então a gente precisa comunicar aquilo que é importante pra gente, que a gente espera do outro ou que a gente gostaria que fosse feito. Então, a melhor forma de você não deixar essa frustração tomar conta de você,
pelos excessos de expectativas é fazer duas coisas muito importantes. A primeira delas é você saber expressar, comunicar com detalhes aquilo que é importante para você ou falar realmente aquilo que você está pensando ou espera das pessoas. E um outro ponto é você saber se fazer perguntas e as perguntas certas. Por exemplo, sabe aquela amiga que ela passou por você ou aquela pessoa que passou por você na rua e nem te cumprimentou direito? O que você pode se perguntar é: será que aquela pessoa está ocupada? Será que ela está passando por algum problema? Ao invés de achar que você fez algo de errado por ela, tente entender o que está por trás. Ao invés de você tirar suas próprias conclusões, entenda realmente o que está acontecendo. Antes de esperar algo de alguém, também, como eu falei aqui anteriormente, comunique o que você deseja. Não tem como a outra pessoa adivinhar o que você está pensando. Nós precisamos aprender a nos expressarmos de forma mais clara sempre que possível. No caso daquela esposa, por exemplo, ela pode conversar com o marido: olha, seria tão bom chegar em casa e já ter o jantar pronto. Assim eu teria mais tempo para você e mais tempo para a família. Ela pode comunicar da melhor forma e da forma mais clara aquilo que ela espera, que ela deseja. Ela pode dizer: olha, você pode fazer o jantar hoje? Hoje eu vou chegar tarde. Enfim, ela pode ter formas de comunicar com o marido para que essas expectativas sejam alinhadas. Porque a forma como você fala e se comunica com as pessoas pode mudar tudo. Então você pode pedir, por exemplo, nesse caso de manhã para o seu marido: olha, você pode se programar para fazer o jantar à noite? O que eu quero dizer aqui é que você vai diminuir as suas frustrações à medida que, número 1, você se faz as perguntas certas para entender realmente o que está acontecendo, ou número 2, você realmente comunica aquilo que você está esperando que aconteça. Então vamos aqui para nossa revisão, para você lidar melhor com a frustração. Primeira coisa que você precisa é fortalecer o seu emocional para você não desistir. Ou seja, você adquirir a capacidade de persistir mesmo quando as coisas não saem como você gostaria. Segundo ponto, entender que o erro faz parte da nossa vida e que obstáculos vão surgir. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: Camila, muito antes das coisas darem certo, elas vão dar muito errado também. Então a gente precisa aprender a extrair os aprendizados dos nossos erros e seguir em frente, pensando em uma nova forma de agir, em uma nova forma de fazer muitas vezes aquela mesma coisa. Nós precisamos aprender a lidar com os erros, porque eles fazem parte do nosso processo de aprendizado. Terceiro ponto, controlar, eliminar as expectativas, porque a expectativa, grava isso, é responsabilidade somente de quem cria. Ninguém tem a obrigação de cumprir com aquilo que eu espero daquela pessoa, com a expectativa que eu tenho sobre ela. Ninguém vai ler a nossa mente e adivinhar o que eu estou pensando ou o que eu gostaria que acontecesse se eu não comunicar isso. Então é fundamental a gente aprender a expressar cada vez mais aquilo que nós desejamos. Agora comenta aqui qual desses 3 pontos mais te impactou no vídeo de hoje. Aliás, de tudo que você aprendeu aqui, o que você vai levar para a sua vida a partir de agora? Coloca aqui nos comentários, porque o seu depoimento vai ajudar muita gente a ser transformada também. Nos vemos no próximo vídeo.